A ceia do Senhor, ela traz comunhão, ela precisa trazer e expressar a comunhão. E comunhão representa a unidade do corpo de Cristo unido hoje aqui está. E muitas perguntas podemos fazer, mas duas pertinentes, é claro, ao texto, porque o texto nós precisamos encontrar um confronto dentro dele. E duas perguntas apenas, a gente vai cear, né? E aí a gente vai refletir sobre elas, e a gente precisa estar dentro do nosso coração e saber responder essas perguntas. A primeira pergunta é, baseado no texto que a gente leu, queridos irmãos, se nós temos realizado, então, ações, queridos, que são pertinentes ou que demonstram a unidade entre nós. Será que nós temos, irmãos, em ações? A resposta ela tem que ser em ação, não só de palavras, mas se nós temos dado ações que comprovem que nós temos sido de fato o que acabamos de ler no começo. Se nós temos de fato sido, irmãos, unidade. Se dentro aqui dessa congregação prevalece a unidade. E a segunda pergunta, se nós temos dado importância, né, a este corpo que aqui está presente. A este corpo, a esses irmãos. Será que nós temos dado importância a esse corpo, queridos? Como disse, as respostas precisam ser dadas não em palavras, mas em ações concretas. Nós não podemos dar qualquer outra resposta que não seja em ações, irmãos, em ações que evidenciam que esta unidade está prevalecendo entre nós, para a glória de Deus. E irmãos, confrontos e são questionamentos e reflexão. E a gente não tem como fugir disso, para a glória do Senhor. Porque o texto que nós lemos, irmãos, fala exatamente sobre isso. A palavra de Deus, ela é simples, ela é poderosa. Todos nós podemos, pelo Espírito Santo, encontrar, irmãos, ali, clareza, não é? Clareza que existe nesse texto. Porque o texto, ele é claro, irmãos. E perceba que a palavra nos dá exemplos concretos de como nós devemos ser, irmãos. Não há como a gente entender, porque há uma comparação do corpo aqui. E apesar de ter vários membros, é composto por um só corpo. Olha só o versículo 12. Porque assim, você está acompanhando, né, o 12, 1 Coríntios 12, o 12, que fala que assim como um corpo é um só, não é, irmão? O corpo é um e tem muitos membros. E todos os membros, sendo muitos, ainda que sejam muitos membros, o que ele é? Ele é um só corpo. Acompanhe comigo, perceba, isso não é um segredo. Ora, já tem estado anos e anos dentro da igreja do Senhor. Não há segredos aqui, irmãos, porque é desta forma que a igreja deve ser e permanecer como um só corpo. Como um só corpo, mesmo sendo em muitos aqui hoje. Veja, muitos membros, mas somos um só corpo. Uma igreja só, não é, irmãos? E nós precisamos preservar como nós louvamos hoje. Não podemos, irmãos, estar alheios a isso. Nós devemos dar valor a este corpo. É por isso que nós devemos refletir. E essas perguntas que nós fazemos é para nós mesmos refletirmos e encontrar respostas, irmãos, se estamos realizando essas ações que comprovam que somos uma unidade, que somos de fato unidos. E a gente precisa encontrar, não há como fugir, não há como a gente só falar que é e não ser. Senão, a gente não tem provas de que somos. As maiores provas são em ações. As melhores provas são em ações, em fazer, na ação, na prática, irmãos. E será que nós estamos sendo assim? Como unidade, será que nós temos sido, irmãos, um corpo só? Será que entre vários membros que hoje estão aqui, será que há evidências que comprovam que nós somos um só corpo? Percebam, irmãos, como isso é importante. Nós estamos, nesse exato momento da igreja, nesse século, embora alguns tenham esquecido daquilo que a palavra ensina, daquilo que ela diz, mas nós não podemos olhar para fora, é para dentro, né? É para dentro. Nós precisamos olhar e ver se isso de fato tem sido ocorrido. Se isso está acontecendo. Do contrário, vamos corrigir a rota. Né? Vamos corrigir. Por isso as perguntas fazem-se necessárias, irmãos. Tem sido realizado ações entre nós que comprovam a unidade? Nós temos dado valor a este corpo, aos seus irmãos? Nós temos dado valor a cada um dos nossos irmãos, a esta congregação, queridos irmãos? Perceba, nós precisamos dar exemplos.
E louvado a Deus, louvado seja o Senhor, que nós encontramos alguns exemplos que isso tem ocorrido. Perceba, irmãos, recentemente, olha só, os nossos irmãos foram viajar para o Japão, do outro lado do mundo, não foi? Ficaram ausentes quanto tempo? Um mês? Um mês. Quem foi que sentiu falta dos irmãos? Todos nós sentimos falta dos irmãos. Fizeram uma falta danada, né? Nossa irmã sabendo. Meu irmão, sentiu falta. Você sentiu falta dele? Sentiu, irmãos? É? Isso se chama saudade. E quem tem saudade é porque aquele irmão faz falta, não é? Aqueles irmãos fizeram falta, nós. E é sinal que nós temos o quê? Um carinho enorme pelos irmãos, não é? Nós sentimos um carinho, um amor enorme pelos nossos irmãos que estiveram ausentes da nossa congregação. E isso, irmãos, é importante. Mas vamos mais à frente. E se ao contrário, se não fosse eles, e se fosse qualquer um de nós que estivéssemos aqui, se estivesse ausentado por algum tempo, nós sentiríamos falta deles, irmãos? Sentiríamos também? Da mesma forma, nós sentiríamos falta? Sim. Sim? Louvado seja Deus, irmãos. Há alguns exemplos claros de irmãos daqui que se ausentam por longos períodos. Nosso irmão Sebastião, né? Nosso irmão Sebastião, ele vem, fica um período fora, depois vai. E qual a saudade que nós temos do nosso irmão? É a mesma, não foi? Não é? E o Gustavinho? Alguém sente falta do Gustavinho? Ainda que ele nem abre a boca, mas ele é importante para o grupo, é importante para a igreja, né, irmãos? Ele sente falta, sempre, ele fica sentado ali, né? Mas ele é importante, veja. Ainda que ele não abra, não se expresse, mas ele é importante para nós, né, irmãos? Ele é muito importante para todos nós. Perceba, onde eu quero chegar é que essa saudade, irmãos, essa falta que a gente sente, esse carinho que a gente sente, possa permanecer por qualquer um dos nossos irmãos, por qualquer um que seja, ainda que ele seja o menor, ainda que ele seja, irmãos, o mais experiente. A falta precisa, irmãos, estar em nosso coração. Nós precisamos sentir saudade de irmãos que não vem à congregação. Nós precisamos ter esse sentimento, irmãos, porque se a gente tem esse sentimento, nós vamos dar uma resposta a essa pergunta. Porque sim, nós estamos dando ações concretas de que nós somos uma unidade. Isso, irmãos, pertence à unidade. Acredito, queridos irmãos, que nós temos ainda aqui, né, possa não ser 100%, mas a gente tem caminhado nesse sentido. Nós sentimos falta dos nossos irmãos que não vêm. Então, os irmãos não vêm, nós sentimos falta deles. Todos nós sentimos falta dos irmãos que não têm vindo, né? Mas que assim continue, para a glória do Senhor nosso Deus. Amém, meus irmãos? Sentir saudade dos irmãos que se ausentam. Isto é conceito de igreja, sabe? Isso é conceito que não pode faltar entre nós. Sentir falta de irmãos que você não vê no domingo. Opa, olha, dá uma olhada para o lado. Cadê quem está faltando? Ixi, aquela irmã, aquele irmão não veio hoje. O irmão já vem na mente, né? Opa, eu vou perguntar para alguém, ou para mim, o que aconteceu? Isso é importante a gente ter entre nós, irmãos, muito importante. E eu fico muito feliz quando vocês vêm até mim e perguntam sobre irmãos, sabe? E aqui eu abro meu coração para a igreja. Quando você pergunta de irmãos que não vêm, eu fico muito feliz. E muito mais feliz ainda fica o Senhor Jesus. Glória a Deus. Quando a gente se preocupa com o nosso próximo, quando a gente se preocupa com aquele que passa as mesmas lutas que a gente, quando a gente se preocupa com aquele, ou pior, está passando pior prova do que a gente. Isso é conceito de igreja, o Senhor fica alegre. Tenha certeza disso, irmãos, o Senhor se alegra quando nos preocupamos uns com os outros. Isso é conceito de unidade. Quando você se preocupa com irmãos que não vieram, você está tendo uma ação de que eu sou um com ele, eu sou igreja. Quando eu me preocupo com o meu irmão, eu quero estar junto com todos, eu quero estar reunido com os meus irmãos. Olha que coisa linda, né, irmão? Louvado seja o Senhor. Quando você se preocupa com um membro desse corpo, irmão, isso é muito importante. Isso é igreja. Não tenha dúvida de que isso é uma ação concreta. Como disse, a pergunta está sendo respondida e nós, sim, você responda. Eu tenho me preocupado. Eu tenho me preocupado com meus irmãos. Eu tenho tido saudade de quem falta. Eu tenho, sim, ainda que talvez seja pouco, mas eu tenho me preocupado. Ao menos eu penso no meu irmão que não veio. Então, irmãos, você tem se preocupado com este corpo. Isso é importante. E perceba que nós discípulos devemos imitar o mestre, não é? Imitar o mestre. Se você voltar um capítulo atrás, você vai ver o capítulo 11, o versículo 1. Paulo exemplificando isso. O que ele fala ali no capítulo 11 dessa mesma carta, né?
primeira carta aí, ele vai dizer algo importante que nós devemos ser. A imitação que deve ocorrer de pessoas que viveram antes de nós e que preservaram a palavra, de que fizeram ali tudo pelo corpo de Cristo, e principalmente o nosso Senhor Jesus, que morreu por nós. O capítulo 11, o versículo 1, o apóstolo vai dizer o quê, irmãos? Sede meus imitadores, assim como também eu sou de Cristo. Amém, meus irmãos? Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Há exemplos para mim e para você. Paulo, ele fala sobre Cristo, então pega o exemplo dele. Se fosse o inverso, ainda mais, porque é o Senhor Jesus que nós temos que cada vez mais ter o exemplo, seguir o exemplo dele, para a glória do Senhor. Ou seja, irmãos, o que Paulo fazia pela igreja? Ele amava muito, ele se doava muito, ele, irmãos, fazia de tudo pela igreja, fazia de tudo pelos irmãos. Ele passou o que passou para que o corpo de Cristo permanecesse unido, para que prevalecesse, queridos irmãos, a verdadeira identidade da igreja, que é a unidade. Ele lutou tanto para isso, meus irmãos. Jesus mais ainda, porque se entregou pela igreja. Então, perceba, irmãos, que nós viemos sempre imitar e ser imitadores, trazer sempre o exemplo daqueles, irmãos, que sofreram tanto para que hoje eu e vocês estivéssemos aqui. Amém, irmãos? Não estará só preservando a identidade, vocês também estarão seguindo o maior exemplo de todos, a qual foi o nosso Senhor Jesus Cristo, irmãos. Que você permaneça seguindo o exemplo de Cristo, que lutou tanto pela igreja, morreu, se entregou pela igreja, assim como Paulo viveu, sofreu também, tudo que sofreu, para que a unidade, a identidade da igreja prevalecesse, queridos irmãos. Que você possa sempre, nunca esquecer disso. Ele termina, irmãos, o capítulo 12, o versículo 12, volta para o 12, e ali Jesus, Paulo vai continuar dizendo, ele não só fala sobre o corpo, ele fala assim, como o corpo é um e tem muitos membros. Ele continua dizendo, e todos os membros são muitos, mas um só corpo. Como o texto termina dizendo, com o maior exemplo de todos. Assim é Cristo. Glórias a Deus também. Perceba, ele fala sobre o corpo, ele fala sobre um só, mas aí ele fala sobre o exemplo maior. Assim é Cristo também. O que Cristo é? Cristo é unidade. Cristo é, irmãos, a representação da unidade. E ele ensinou tanto sobre unidade, tanto sobre amor. E nós devemos, como nós dissemos, seguir o exemplo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, irmãos. Glórias a Deus. João 10:30. Você vai ver exatamente o que o Senhor vai dizer ali. O próprio Senhor Jesus dizendo, eu e o Pai somos um. Eu e o Pai somos um. João 10:30. Eu e o Pai somos um. Inclusive, depois dessa declaração, pegaram em pedras para apedrejar Jesus. Não conseguiram ouvir a verdade de que ele e o Pai eram um. São até hoje. Não eram, são, né, irmão? Eu, o Senhor e o Pai são um. Então, o conceito do céu, ele é o mesmo que tem que estar na terra. Eu e você temos que ser também um só corpo. Uma só pessoa, um só, irmãos, mesmo sendo membros. Perceba o exemplo maior do nosso Senhor Jesus. Ele disse, eu e o Pai somos um. E aqui nós devemos ser também, irmãos, a igreja, um só membro, um só corpo, mas muitos membros, né? Glórias ao Senhor, irmão. Olha o exemplo que ele nos dá de unidade. Meus irmãos, isso é importante demais, que nós possamos nunca perder isso. E aí, irmãos, mais além, porque uma das evidências para que o mundo creia em Jesus, uma das evidências para que o mundo creia em Jesus, irmãos, é que a unidade aconteça no meio da igreja. Ora, se não tiver diferença na igreja, se não houver uma atração, algo diferente, como é que nós vamos ganhar o mundo? Como é que nós vamos ganhar os irmãos, as pessoas lá fora? Como é que nós vamos evangelizar? Se aqui na igreja não houver o que o Senhor Jesus nos ensinou, se aqui não houver as características de igreja, se aqui não houver a essência, se aqui não houver todos os preceitos, se aqui não houver unidade, como então nós vamos ganhar lá fora as pessoas do mundo? Senhor, então é hipócrita, porque se nós não estamos condizendo com a palavra e ainda assim permanecendo com o nome de igreja, já ficou destoado da realidade. Perceba isso, queridos irmãos. A unidade é uma condição para que o mundo creia no Senhor. Por quê, irmãos? Perceba que o Senhor Jesus disse ali em João 17, capítulo 21, que a unidade era uma das condições, ainda, para que o mundo cresça nele, para que ele possa então ser ali
o meio a qual as pessoas sejam atraídas. Perceba, João 17, 21, ele diz, essa condição, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, ou és em mim. Mais uma vez o Senhor enfatizando, para que todos sejam um como tu é, ó Pai. Ele está orando por mim e por você já. Ele está orando por nós. E em ti, e que também eles sejam, ele está falando de nós, nós, sejam um em nós. Então nós temos que ser um também com o Pai. Aí a condição, queridos, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então, irmãos, olha só, temos que então preservar a unidade, para que então, irmãos, aquilo que o Senhor está dizendo aqui, para que o mundo possa acreditar que Ele é o enviado do Senhor, que Ele veio, que Ele morreu, que Ele ressuscitou. Há uma condição, e a condição é que nós sejamos um só. Glórias a Deus, que eu e você seja um só. Não há como, irmãos, ter divisão. Se a gente se dividir, nós não temos condições de levar a palavra ao mundo. Não há, irmãos, exemplos aqui para que o mundo possa, poxa, eu vou lá, mas qual é a diferença daqui e de lá? Se lá um briga com o outro, se lá um fala mal do outro, se lá um fica ali, um não fala com o outro, um nem olha para o outro. Então as pessoas olham e vejam, irmãos, o nosso comportamento. Então, irmãos, nós precisamos zelar por um comportamento de unidade, de sermos e dizer quem dizemos ser, irmãos. E amar de fato os nossos irmãos, preservar a unidade. Guarda essa palavra no teu coração. Este é o melhor, irmãos. O melhor exemplo, o Senhor Jesus, que nos deixou tudo para nós aqui escrito. É a condição. E, irmãos, perceba, se o mundo olhar para a igreja e não ver algo diferente, que o mundo lá fora não tem, eles não vão vir. O mundo, irmãos, eles passam tanta coisa, eles são enganados. Eles são totalmente, são traídos. São várias vezes, irmãos, ali traídos, são machucados. No mundo eles têm tudo, não há amor e muito menos unidade. Lá fora, existe, está lá fora. Mas quando ele olhar para a igreja, ele tem que ver algo diferente. Ele precisa ver amor, ele precisa ver unidade, ele precisa ver reciprocidade. Ele precisa encontrar aqui e ver que irmãos são verdadeiros uns com os outros e que preserva a fé, a unidade, o amor e tudo aquilo que o Senhor disse na palavra. Glórias a Deus, irmãos. Se ele encontrar isso, ele vai ver, opa, eu quero estar lá. Eu quero estar nesse lugar, porque é nesse lugar que existe algo diferente que eu não tenho lá no mundo. Então, irmãos, preservamos isso. Veja a responsabilidade que eu e você temos como igreja. Que preservemos a verdadeira identidade para a glória do Senhor Jesus. Então, irmãos, se somos imitadores de Paulo, se fizemos imitadores ainda do exemplo maior que é o Senhor Jesus, continuemos dando demonstração de unidade. Continuemos dando demonstração, ações concretas de que eu e você somos de fato uma igreja unida. Louvado seja o Senhor. Uma das marcas da igreja. E se nós não se comportarmos dessa maneira, e aí é forte, não há razão para existirmos. Se não há um comportamento que a palavra do Senhor Jesus nos ensina, não há, irmãos, não há. Não há por que existirmos como igreja, se nós somos verdadeiramente mentirosos, hipócritas. Eu sei que você não quer isso, nem eu quero, mas não, nós queremos viver, e para isso nós devemos dar atenção a essas perguntas, e achar ações cada vez maiores, que comprovam que a realidade é esta mesmo, que nós somos unidos, que nós preservamos a unidade, que nós temos cada vez mais se preocupado com todos os meus irmãos, e aí, irmãos, nós sim, aí podemos continuar, do contrário, não podemos continuar. Não há razão para existir. Nós devemos refletir e cada vez mais, queridos, ser a alternativa que o mundo precisa. Ser essa alternativa. E aí o 13. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formado um corpo. Quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres. E todos temos bebido de um Espírito. Ora, irmãos. Havia muitos grupos distintos na época do Senhor Jesus, não é? Você sabe que existiam vários grupos. Existiam os grupos dos saduceus, existiam os fariseus,
Existia o grupo dos escribas, existiam os herodianos, existiam os essênios, existiam aqueles que eram da circuncisão, aqueles que não eram da circuncisão, existia uma afinidade de grupos, existiam, irmãos, mas todos eles tinham as suas vertentes, cada um com a sua vertente, cada um com o seu ensino, cada um com a sua verdade. Existiam vários e vários grupos, irmãos, que não se misturavam, eles eram um grupo. Eu vou formar o meu grupo aqui. O outro vai formar um grupo aqui. Eu vou formar o meu ali. Vários grupos existiam na época do nosso Senhor Jesus. Uma infinidade de grupos subdivididos. E a gente entende que ele sabe que quem gosta de divisão não é o Senhor. Quem gosta de divisão é o nosso adversário, né? Ele quem gosta de dividir. Ele quem gosta de separar. O nosso adversário, ele é especialista em dividir. Ele faz isso como nunca. Mas e Paulo aqui nesse versículo 13, o que ele quer dizer, irmãos? Pelo Espírito Santo, ele continua a explicar a unidade do corpo. Ele continua a explicar. Ele fala sobre isso. Ele diz, pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formado em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer livres, quer servos, todos nós temos bebido de um Espírito. Irmãos, nós podemos ter ideias diferentes. Você pode ser diferente de mim. Você pode ter outros conceitos. Você pode ter outros aprendizados. Você pode ser diferente de mim. Ou de qualquer outro que esteja aqui hoje pela internet. Você pode ter as suas convicções, os seus ideais, as suas ideias. Mas você jamais pode pegar isso e fazer como que fosse uma barreira entre mim e você. Aí já criou uma divisão. Criou uma divisão. Se nós, irmãos, formos nessa tese, se nós formos nesse caminho, as divisões vão ser feitas. Cada um com uma barreira diferente. Uma parede vai se formando entre mim e você, entre o irmão e o outro. Se for assim, a divisão já começou, já acontece. E Paulo está tentando dizer, olha, você quer gregos, quer livres, quer servos, quer escravos. Paulo estava dizendo isso, irmãos. Nós não podemos criar barreiras, assim como existiam na época do Senhor Jesus, vários grupos com seus próprios pensamentos. Eles acreditavam, todos eles em Deus, mas tinham vários grupos formados e que não chegavam nunca a um consenso. Nunca chegavam a um consenso. Portanto, queridos irmãos, que Paulo está afirmando, não vamos criar barreiras, não vamos criar impedimentos, queridos irmãos, porque fomos batizados pelo mesmo Espírito, pertencemos ao mesmo corpo e nós nos alimentamos do mesmo Espírito. É isso. Somos, irmãos, somos o mesmo corpo. Somos batizados pelo mesmo Espírito e nos alimentamos de um mesmo Espírito. Paulo está dizendo isso, meus irmãos. Aleluia, glória a Deus. Não há razão nenhuma para termos divisão entre nós, queridos irmãos. Nunca se esqueça de Efésios, o capítulo 4, a partir do versículo 4, ele diz que há um só corpo, não é? Ele fala que há um só Espírito, não é assim? Efésios 4, você já leu? Ele fala o que mais? Como fossem chamados a uma só esperança, uma só vocação, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, né? Um só. Veja que ele sempre vai falar um. É um. Só um. Então, irmãos, nós pertencemos a um corpo só. Glórias a Deus. Nunca crie divisões. As convicções. É legal a gente trocar ideias. Isso é importante. Mas isso não pode ser criado uma barreira entre nós. Aí nós perdemos o conceito de igreja de unidade. Se isso acontecer. Então, irmãos, vamos nos policiar e vigiar. Podemos trocar ideias sobre determinados vários assuntos. Mas esses assuntos não podem criar barreiras entre mim e você. Entre o teu irmão e o outro irmão. Amém, meus irmãos? Louvado seja Deus. Com clareza a palavra é, irmãos. Louvado seja o Senhor. Ele nos deixou essa palavra. Ó 14. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Em seguida há uma série ali de questões que o Paulo vai questionar como irônicos, porque ele vai dar importância ao corpo. Cada um tem importância. Se o pé disser, porque eu não sou mau, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Se a orelha disser, porque não sou olho, não sou do corpo, não será isso do corpo? O que Paulo está falando. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? E se todo ouvido onde estaria o olfato? Se todos fossem ouvido, onde estaria o olfato? Todos, queridos, sem exceção, são importantíssimos para a congregação. Todos são importantes ao corpo de Cristo, né? Todos somos importantes. Não há um sequer de vocês que não seja importante. Até mesmo os que não estão aqui hoje.
Todos somos importantes nesse corpo. Creia nisso, sempre entenda isso. Não há um sequer, irmãos, de vocês que não sejam importantes nesse corpo. E o Mateus, o menor dentre nós, até o mais experiente. Eu não vou entrar nessa briga aqui, irmãos. Tá? Nós depois vamos pegar lá fora. Mas desde o menor até o mais experiente, todos são importantes, irmãos, nesse corpo. Todos somos importantes, irmãos, nesta congregação. Você cada vez mais entenda que eu sou importante ao corpo do Senhor. Eu faço parte de um corpo. Olha que coisa linda. Eu tenho importância dentro desse corpo. Você precisa pensar assim. Você precisa entender cada vez mais a importância que você tem dentro do corpo do Senhor. Diz, todos nós somos importantes, desde o menor ao mais experiente. Nunca se esqueça. Perceba, irmãos, a importância que é o corpo. E a resposta que nós precisamos dar é essa mesmo. Eu sou importante para o corpo, eu faço falta para o corpo do Senhor. Glórias a Deus. E se ainda que você diga que não tem importância nenhuma, certo? Você às vezes fica em casa, que importância que eu tenho para a igreja? Certo? Talvez você às vezes pense nisso, que não tem nenhuma importância, que é insignificante ao corpo. Às vezes você possa pensar. Às vezes o inimigo vem e sopra no ouvido, dizendo, você não tem importância nenhuma lá. O que você vai fazer lá? O que você vai fazer lá? Você não tem importância nenhuma. Às vezes vem o enviado, o inimigo, irmão, soprar no nosso ouvido, para dizer que nós não temos nenhuma importância no corpo de Cristo. Não dê ouvidos. Não dê ouvidos, irmãos. Porque no mesmo instante o Espírito Santo vai fazer você lembrar que existem irmãos e irmãs que se preocupam com você. O Espírito Santo vai fazer você lembrar. Olha, não é assim. Porque lá existem verdadeiros irmãos e irmãs que se preocupam com você, que estão preocupados com você e que oram por você. O Espírito Santo vai te fazer lembrar isso. Quando alguém vier soprar, o Espírito Santo fará você lembrar. Não, existem irmãos e irmãs que zelam por mim. E sim, eu tenho importância naquele corpo de Cristo. Glórias ao Senhor, irmão. É muito importante a gente entender, irmão, de uma vez por todas, que este corpo aqui, esta congregação aqui, ela não foi, irmãos, formada pelo homem. Nós precisamos ter uma consciência grande disso, entender isso. Como membro, cada um de vocês, nós, eu e você, todos nós, o corpo, todos os irmãos estão pela internet, alguns, né? Cada membro, cada um de vocês, nós temos que entender que nós não somos concepção humana, irmãos. Porque, irmãos, senão nada daria certo. Se nós fôssemos uma concepção humana, se nós fôssemos gerados do homem, se o corpo que aqui está fosse gerado do homem, não daria certo. Não daria nenhum momento daria certo. Não daria certo, irmãos. Porque, irmãos, a gente precisa entender, embora alguém te convidou, embora você venha por algum meio, é claro, o rito natural, a gente não nega, mas antes mesmo de você ser convidado para estar aqui, antes mesmo de você estar aqui, foi o Senhor quem quis que você pertencesse a esse corpo. Louvado seja o Senhor. Foi o Senhor Deus, irmãos, que permitiu que você estivesse aqui nesse corpo. Foi o Senhor mesmo que, antes mesmo de alguém te convidar, ou você vir por outro meio, foi Ele mesmo quem falou, você vai estar naquele corpo, você vai estar naquela congregação. Foi o Senhor, Ele decidiu lá atrás, antes mesmo de você. Perceba, queridos irmãos, evidentemente que a gente sabe que existiu alguém que convidou você, mas antes de alguém te convidar, já era desejo do Pai que você estivesse aqui nesse corpo, pertencesse a esse corpo. Cada um chegou aqui de uma maneira, mas todos nós, irmãos, fomos designados, escolhidos pelo nosso Deus, para estarmos aqui formando esta congregação. E é exatamente o que o versículo 18 vai enfatizar, não é? Mas agora, Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. Olha só, as decisões de Deus são para serem cumpridas, elas não vão ser discutidas, né, irmãos? Então, olha só, o próprio Deus, mas agora Deus colocou os membros do corpo, não foi eu e você, não foi alguém, é Deus que colocou o membro aqui, você é um membro do corpo, Deus te colocou aqui, embora alguém te convidou, mas antes de alguém te convidar, foi Deus que te colocou aqui, Ele colocou o membro, cada um de vocês, cada um aqui representa o corpo de Cristo, não foi o homem, foi Deus que te colocou aqui. Amém. Glórias a Deus, meus irmãos.
Louvado seja Deus. E se lembre disso, que Ele não faz nada por acaso. O Senhor não faz nada por acaso. Existe um propósito para você ser membro desse corpo. Nunca se esqueça. Nunca se esqueça que existe um propósito de Deus para que você hoje esteja aqui sendo membro desse corpo, queridos irmãos. A gente colocou aqui para que você, irmãos, dê fruto para a glória de Deus. Você sempre crê nisso. E a segunda pergunta a gente vai encerrar. Irmão Simoniné, vai se posicionar aqui. A gente vai cear o Senhor. Mas você pode responder a segunda pergunta. A primeira a gente conseguiu. Mas a segunda qual é? Se nós, queridos irmãos, temos dado importância a esta congregação. E a gente precisa entender isso para a gente cear aqui hoje. Para a glória de Deus. Você precisa, mais uma vez, ter ações concretas que dizem isso. E a gente precisa sempre ser claros diante de nós. Sermos claros, objetivos, todas as vezes. A gente precisa entender, mais uma vez, a felicidade que existe quando vocês mesmos nos mandam mensagem dizendo que não vão estar aqui. Eu fico feliz quando o irmão chega e diz, olha, manda uma mensagem para ali, para mim. Eu não vou poder estar lá não, irmão, porque eu estou doente. Olha, eu não vou poder ir lá não, porque eu preciso visitar o meu irmão ou um parente. Eu preciso ali estar ausente. Como isso é importante e como isso faz diferença, irmãos, entre nós. Avisar que não vai estar presente por algo que aconteceu. Isso é importante, irmãos, demais. Eu fico muito feliz. Não que você queira controlar alguém, mas são ações, irmãos, concretas que a gente dá, que a gente está dando importância para os irmãos, para esta congregação. Isso é uma ação concreta, uma ação que realmente é importantíssima, porque, irmãos, ela evidencia, eu preciso dizer porque eu não estou indo, porque isso eu não vou não, porque eu estou doente, ora por mim lá, aí a gente ora por você. Eu vou viajar, meu irmão, amém, eu estarei orando para a tua viagem, que Deus esteja com você e que você volte tranquilo. Isso, irmão, senão a gente não vai saber. Senão a gente não vai saber o que está acontecendo com você. Então a comunicação entre nós, ela precisa ser melhorada. Sabe, irmão? Nós precisamos avisar uns aos outros do porquê da nossa ausência, porque se nós fazemos falta, se nós lembramos do irmão, a gente mesmo precisa dizer, olha, eu preciso dar importância para eles, eu preciso dar valor a esses irmãos. E preciso dizer, eu não vou porque eu estou doente, eu não vou porque eu estou indo para tal lugar, eu não vou porque eu vou viajar. Isso é comunicação e isso é uma ação concreta de que você está dando importância a esta congregação. Amém, meus irmãos? Isso é conceito de família. Isso é uma ação, irmãos, que nos visa e dá valor ao corpo do Senhor. Que você entenda. Você sempre entenda, e o Espírito Santo se alegra também, se importar com quem se importa com você. Se importar com quem se importa com você. Deve isso. Este é o nosso compromisso, de se importar uns com os outros. Não somente porque o irmão não veio, mas se eu não venho, eu vou ligar para mim, ou para ali, ou para qualquer outro irmão. Eu vou mandar uma mensagem, irmão, eu não vou poder estar com os irmãos. Olha que coisa bonita, né? Porque eu estou doente, porque eu estou viajando, que eu estou resolvendo um problema. Amém, meu irmão? Glórias a Deus. A gente fica em paz e a gente vai orar por você. Amém? Como uma família. Que você possa se importar com quem se importa com você. Dê importância ao corpo de Cristo. Nunca se esqueça que alguém tem se preocupado com você. Ajude-nos sempre nessa obra para a glória do Senhor Jesus. Isto é a palavra do Senhor. Para a glória do Senhor. O mundo está aí. Nós precisamos estar tendo unidade para que possamos atrair aqueles que estão lá fora. Se continuarmos assim, nós vamos construir, irmãos, uma estrutura sólida. Uma estrutura sólida, cada vez mais solidificando. Se permanecermos nessas condições unidos, se permanecermos dando importância ao corpo, se permanecermos unidos, nós vamos, irmãos, construir cada vez mais uma base sólida. E quem vem de fora já vai ter o exemplo daqueles que já estão aqui. E vão ver, realmente, eu preciso me igualar a eles e dar importância a cada um dos que estão aqui. E o versículo 20 termina assim: pois muitos membros, mas um só corpo. E o 22 é importantíssimo, porque antes, os membros do corpo que parecem ser os mais fracos são os mais necessários. Às vezes você acha que é fraco, que está em casa lá, não faz importância. Mas é esse mesmo que é os que tem mais importância. Ele fala, os que estão parecem estar mais fracos são os mais necessários. E aí Paulo, depois na carta, ele fala
algo muito importante, muito conhecido, porque quando eu sou fraco, então é que eu sou forte.